pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mary Ellen de Matemática e hoje vamos estudar sobre gráficos, sistemas e equações. Mas antes vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado por mais essa oportunidade, que o Senhor possa nos dar entendimento no nosso conteúdo de hoje, em nome de Jesus, amém. Pessoal, no assunto de hoje, nós vamos estudar então gráficos, sistemas de equações. O que é um sistema de equação? No caso aqui, a gente está estudando a equação do primeiro grau, ok? Então, quando eu tenho duas equações juntas, significa que o x e o y das duas equações valem o mesmo valor. Então, eu vou encontrar aqui x e y, onde torna a sentença verdadeira tanto na primeira quanto na segunda equação. Ok? O nosso objetivo é aprender a resolver esse sistema de maneira gráfica, mas a gente vai ter que relembrar também o modo algébrico e tentar relacionar essas duas resoluções aí quando possui uma única solução, infinitas ou nenhuma solução, ok? Então, no nosso primeiro exemplo, eu tenho a equação 1 e a equação 2 aqui. A equação 1, sempre eu chamo a primeira, é a de cima, a segunda de baixo. Então, x menos y igual a 2. E a equação 2, 2x mais y igual a 16. Olhem, existem várias maneiras de resolução. O método da adição, o método da comparação e o da substituição. Eu vou resolver este exemplo pelo método da adição. Por que eu vou fazer isso? Esse método, ele cabe quando a gente tem uma variável com o mesmo valor e sinal oposto. Então, veja aqui que o y é menos 1, e na segunda, o y é mais 1. Se ele possui o mesmo valor com sinal oposto, a hora que eu somar a equação 1 com a equação 2, vai zerar o y e eu vou conseguir achar o x, ok? Se acontecer do seu sinal e valor igual aqui, ó, sendo x, você pode zerar o x primeiro. Então, vamos lá no nosso exemplo. Então, somando a equação 1 com a equação 2, lembrando que eu só somo x com x, y com y e número com número, ok? Eu tenho x, 1x mais 2x, 3x, menos 1 com mais 1, 0, 2 com 16, 18. O que resultou aqui? Eu obtive apenas uma equação. Agora eu isolo o x e encontro o valor dele. 3 passa dividindo por 18, logo o valor de x é igual a 6. Para encontrar o valor de y, você vai pegar esse valor e substituir em qualquer uma das duas equações. No caso aqui, escolhi a equação 1, você pode pegar aquela que você considerar mais fácil. Por quê? Se você substituir tanto na 1 quanto na 2, o resultado sempre será o mesmo, ok? Então, aqui, ó, a equação 1, essa primeira, eu vou pegar o 6, colocar no lugar do x e isolar o y para resolver, ok? 6 está positivo, passou negativo, e aqui eu tenho 2 com menos 6, menos 4. Multiplicando por menos 1, y é igual a 4. Então, a solução do sistema de equação vai ser x igual a 6 e y igual a 4. Achei um par ordenado, um valor para x e um valor para y. Quando isso acontece, nós dizemos que o sistema possui uma única solução. Agora, vamos ver o modo gráfico de resolução desse sistema. Vamos agora para o método gráfico. Como que eu vou fazer isso daqui, gente? Ó, aqui eu tenho a equação 1 e aqui embaixo a equação 2. Você já viu na aula anterior? Para quem não viu, olha lá, veja de novo que como eu monto uma tabela com o gráfico da função do primeiro grau, ok? Então, você vai fazer uma tabela, vai atribuir valores para x, para calcular os valores de y e assim achar os pares ordenados. Então, aqui na tabela da equação 1, eu atribuí o valor 3 e 6 para x. E como que eu calculei esse valor 1 e 4? Eu peguei a própria função aqui, eu peguei a própria equação aqui e substituí o valor 3 no lugar do x. 3 menos y igual a 2. Então, menos y é igual a 2, menos 3 menos y é igual a menos 1, multiplica por menos 1, y vai ser igual a 1, tá aqui. Então, você vai fazer o mesmo procedimento para calcular o valor de y com o valor 6 de x. Para fazer a tabela 2,
você vai fazer o mesmo jeito, tá? Pega a equação 2, coloca valores atribuídos para x e calcula o valor de y. Pega a própria equação, 2x mais y igual a 16, pega o valor que você atribuiu para x, 2 vezes 4 mais y igual a 16. Então, aqui você vai ter 8 mais y igual a 16, y é igual a 16 menos 8. Logo, o valor de y é igual a 8. Faz o mesmo procedimento, então, para calcular o outro valor de y com x valendo 6. Feito isso, você vai ter aqui o parzinho ordenado da equação 1 e o parzinho ordenado aqui, outro par para a equação 1 também. Por que eu peguei 2 pontos? Eu expliquei na aula passada que é o seguinte, gente, quando eu tenho 2 pontos, eu consigo determinar uma reta. Então, não precisa você colocar mais pontos para calcular e traçar a reta aqui no gráfico. Então, vamos para o gráfico. Você vai pegar, então, aqui no eixo x e no eixo y, colocar todos os valores correspondentes e os parzinhos ordenados. 3 para x com 1 de y. Primeiro ponto, 6 para x com 4 de y, 6 com 4, e vai ligar esses dois pontos. Essa primeira reta é referente à equação 1. Para fazer a equação 2, a reta da equação 2, você vai fazer o mesmo procedimento. Pega o par ordenado, 4 para x, 8 para y. Primeiro ponto, 6 com 4, 6 e 4 para y. Segundo ponto, liga esses dois pontos com uma reta da função. Essa aqui representa a equação 2, ok? Então, onde essas retas se cruzarem, será a solução do nosso sistema. Então, a gente olha aqui, qual é a solução do nosso sistema? 6 para x e 4 para y. Você pode perceber esse mesmo valor no módulo algébrico. Quando eu tenho, então, duas retas que se cruzam no plano cartesiano, o ponto de encontro dessas retas será a solução do sistema. E nós dizemos, então, que o sistema possui uma única solução. Vamos então ver o modo gráfico de resolução. Você vai fazer do mesmo jeito. Monta duas tabelinhas, uma para cada equação, equação 1, equação 2, atribui valor para x e calcula o valor de y usando a própria equação. Feito isso, pega-se então os pares ordenados e vamos colocar aqui no nosso plano cartesiano. Então, o primeiro par ordenado, 2 para x e 1 para y. Tá aqui, ó, 2 com 1, 4 com 2. 4 com 2. Então, esses dois pontos pertencem à reta da equação 1. Já para a equação 2, você tem 2 e aproximadamente 0,16, 2 com 0,16 e 4 com aproximadamente 1,16. Esses dois pontos pertencem à reta da equação 2. Mas o que a gente pode perceber? Que no gráfico as retas que se formaram foram paralelas entre si, ou seja, elas não se cruzam. Como elas não se cruzam, de fato não existe nenhum ponto que pertençam às duas equações simultaneamente. Então, quando isso acontece, dizemos que não possui nenhuma solução o sistema de equação, tá? Igualdade falsa, nenhuma solução possível, porque essas retas nunca vão se encontrar. Vamos ao próximo e último caso. Nesse exemplo agora, vamos ver quando o sistema apresenta infinitas soluções. Aqui na equação 1, eu tenho x mais 2y igual a 5 e na equação 2, 2x mais 4y igual a 10. Vou resolver primeiro pelo modo algébrico e pelo método da adição. Nesse caso, eu não tenho nenhuma incógnita aqui, tanto do x quanto do y, que seja de valor igual e oposto, como no outro, mais 1 e menos 1. Então, para eu fazer a adição das duas equações, eu tenho que manipular o sistema. O que significa isso? Você tem que multiplicar uma das duas equações de modo que você obtenha o valor oposto que necessita, que na hora da adição vai zerar, certo?
Então, vamos pensar assim. Aqui eu tenho 2x positivo. Se eu tivesse em cima 2x negativo, eu vou anular o x e achar o y. Então, multiplicando menos 2 por toda a equação 1, eu vou obter essa equação aqui, ó. Menos 2 vezes x menos 2x. Menos 2 vezes 2, menos 4y. E menos 2 vezes menos 5, menos 10. A equação 2 não se mexe, você só copia do jeito que está. Então, o objetivo do método da adição é anular uma das duas, x ou y, ok? Quando eu fiz isso, o que eu obtive? 0 para x, 0 para y e 0 para o valor numérico aqui depois da igualdade. O que significa isso? Que o sistema ele pode apresentar determinados números reais que satisfazem a equação, ok? Então, como que fica o modo gráfico desse sistema? Vamos lá. Você vai seguir da mesma maneira. Faz a tabelinha para a equação 1, faz uma tabelinha para a equação 2, atribui valor para x, atribui valor para x. Vou calcular o y substituindo 4 na equação, substituindo 6 na equação. Achei, então, 0,5 e negativo 0,5. Na equação 2, faça do mesmo modo. Substitui o 1 no x e calculo o y. E assim também no segundo ponto. Lá no nosso plano cartesiano, você tem aqui, ó, esse par ordenado, 4 e 0,5, está aqui esse ponto, ó, 4 com 0,5 para x. 6 com menos 0,5, está aqui o segundo ponto. Então, essa reta vermelha representa a reta da nossa primeira equação, ok? Na segunda, você vai fazer do mesmo jeito. 1 e 2. 1 para x com 2 para y. 4 para x com 0,5 para y. Tá aqui. Essa reta azul clarinha, então, representa a reta da segunda equação. Percebe, então, que ela passou em cima da reta vermelha, tá? Porque toda reta é infinita, então essa reta vermelha vai ser infinita tanto para o lado esquerdo, tanto para o lado direito. A reta verde também vai ser infinita tanto para o lado esquerdo, tanto para o lado direito. Então, aconteceu, então, que as duas equações, as duas retas, elas foram coincidentes, uma em cima da outra, ok? Quando isso acontece, nós dizemos então que o nosso sistema apresenta infinitas soluções, vários valores para x e vários valores para y. Então, você viu hoje o método da adição, o método da substituição, modo algébrico, modo gráfico. 3 possíveis respostas. Quando a gente tem uma solução e quando as retas se cruzam, tá? Nós temos uma única solução. Quando eu tenho nenhuma solução, é quando as retas ficam paralelas no plano cartesiano. E quando as retas são coincidentes, uma em cima da outra, eu tenho infinitas soluções, tá? Então, é importante que você saiba resolver tanto do modo algébrico, tanto do modo gráfico, os sistemas de equações do primeiro grau. Até a próxima!